sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. No programa de hoje, você vai ver que estudantes da rede estadual do Colégio Ivo do Prado, em Aracaju, que estudam em período parcial, também obtiveram bons resultados no Enem e em vestibulares deste ano. Teremos ainda o nosso quadro Direito é Seu e uma entrevista sensacional com o vice-presidente do Sintese e presidente da CUT, professor Roberto Silva. Está no ar o TV Sintese. Em evento realizado na Biblioteca Pública Epifânio Doria, em janeiro deste ano, o governador anunciou que pagaria o reajuste do piso de 2020 ao magistério da rede estadual. Porém, uma dúvida pairava no ar. O reajuste seria aplicado na carreira? Esse questionamento é porque vivenciamos uma política promovida pelo governo Jackson e Belivaldo da não valorização da formação do profissional do magistério. Sabe o que aconteceu? Belivaldo não pagou o reajuste na carreira, não cumpriu a lei. Porém, cumpre à risca a política de maldade do seu mentor Jackson Barreto. Isso não é somente um desrespeito para com o magistério, é também um descaso com o futuro dos nossos estudantes, que merecem sim ter professor e professora pós-graduado em sala de aula, recebendo os salários que lhes são devidos por lei. O trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores e professoras das escolas estaduais em tempo parcial continua provando que, apesar do descaso do governador Belivaldo Chagas e sua tentativa de enfiar goela abaixo da sociedade um projeto mal realizado, diga-se de passagem, chamado Escola em Tempo Integral, continuam dando bons resultados. Veja a matéria que fizemos no Colégio Estadual Ivo do Prado, com alunos que foram aprovados no Enem e em vestibulares neste ano. Meu nome é Rita de Barros, tenho 20 anos e fui aprovada em enfermagem. Meu nome é Milena Mendonça, tenho 17 anos e fui aprovada em Ecologia. Meu nome é Jéssica Maria, tenho 18 anos e fui aprovada em Engenharia Civil na UFES. Meu nome é Cristian Matheus, tenho 18 anos e fui aprovado em Registro de Computadores. Meu nome é Rafael Brenner, tenho 21 anos e fui aprovado em Biomedicina na Estácio. Meu nome é Ketine Menezes, tenho 18 anos e passei em Física Médica na UFES. Meu nome é Gisele Mendes Batista e eu passei em Direito na UFES. Para mim foi importante estudar no Colégio Ivo do Prado porque eu fui bem recebida logo no primeiro ano que eu vim estudar aqui, pelos professores, pelos coordenadores também, pelos diretores. E, aqui a gente tem, os professores têm muito contato com os alunos, ajuda, explica bem a gente. E isso foi muito importante, porque se não tivesse esse acolhimento, eu acho que eu poderia até ter desistido, não poderia ter continuado, querer estudar, ter força de vontade. Eu acho que o que define na vida para nós são as oportunidades. E as cotas, elas são a oportunidade de a gente ter acesso ao ensino superior, de pessoas que não tiveram condições na vida de ter um ensino de qualidade, ter acesso ao ensino superior público. Eu espero do meu futuro, a partir de agora, se desenvolver como pessoa e aproveitar bastante as oportunidades que a Universidade Federal tem a me oferecer. Meus sonhos é continuar na área da saúde e agora que eu pude passar em Física Médica, eu vou continuar estudando para poder, no futuro, viver na área da saúde. Eu devo minha aprovação, principalmente à minha mãe, que me auxiliou muito, sempre me incentivou, aos professores e à escola. A gente que está em sala de aula, para a gente é a maior satisfação ver que o aluno teve êxito, não é? No Enem, entrando na UFS, outras instituições particulares, mas assim, a UFS é aquela que o estudante da escola pública almeja em primeiro lugar. Então, para a gente é uma satisfação imensa. A gente fica feliz, às vezes, como se fosse a mesma felicidade que a gente teve quando um filho entra também na universidade. São pessoas que a gente vê que têm uma vontade enorme de vencer na vida. Então, o Colégio do Ivo do Prado, como sempre, está de portas abertas para ajudar e incentivar esses alunos que querem crescer. Estamos juntos, todos sempre. É um prazer muito grande a gente ver esses meninos que tanto lutaram durante 3 anos aqui com a gente no ensino médio,
naquela perspectiva de um dia conseguir chegar a uma faculdade, alguns deles pela primeira vez, né? Alguns deles na família são os primeiros a chegarem a esse atento, né? Então a gente fica muito feliz por isso, e desejosos que eles tenham sucesso, né? Nós que fazemos o Colégio Ivo do Prado, ficamos realmente com a satisfação do dever cumprido. É difícil a educação, mas nós trabalhamos em um grupo, em uma equipe muito grande, e essa equipe junta os professores, coordenadores e os próprios alunos, juntamente com a família, faz com que nós cheguemos a uma vitória como essa. É sempre para nós uma alegria muito grande ver os nossos alunos que passaram anos e anos, certo, estudando, chegar exatamente no seu maior objetivo, que é passar no Enem, buscando então um nível superior. Vem cá. Viu só, governador Belivaldo Chagas? Não é somente com escola em tempo integral que se faz uma boa educação. Fica a dica. Vamos agora ao nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Olá, boa tarde. Meu nome é José Carvalho Júnior e este é o quadro O Direito é Seu. Neste programa, vamos tratar do andamento do processo do redutor salarial da Rede Estadual da Educação e vamos tratar também da decisão judicial que determinou que o diretor-presidente do Sergipe Previdência não poderá efetivar os novos descontos previdenciários dos aposentados e pensionistas do Estado do Sergipe. Nesta semana, chegou ao fim a tramitação do mandado de segurança protocolado pelo Estado de Sergipe, que suspendeu o pagamento da ação judicial referente à restituição dos valores indevidamente descontados dos professores da Rede Estadual de Ensino, no período de janeiro de 2002 a abril de 2003, conhecida como redutor salarial. Neste mandado de segurança, protocolado pelo Estado de Sergipe, era solicitada ao Tribunal de Justiça de Sergipe a suspensão do pagamento da ação judicial referente à restituição do redutor salarial, para que em seguida o tribunal determinasse a confecção de novos cálculos através do programa Progef Web e também determinasse o parcelamento dos valores em 20 vezes. Bem, ao julgar o processo, o Tribunal de Justiça de Sergipe determinou que os cálculos fossem refeitos pelo programa Progef Web, mas negou o pedido de parcelamento dos valores. Como o mandado de segurança chegou ao fim, o Sintese irá, essa semana, juntar aos autos do processo os novos cálculos nos termos determinados pelo tribunal, para que o processo, enfim, volte ao procedimento normal para o pagamento das requisições de pequeno valor, RPV, para que, no menor espaço de tempo possível, os professores que estão nesse processo venham a receber a restituição dos valores que foram indevidamente retirados da remuneração dos mesmos. Sempre é importante registrar que este processo, referente à restituição do redutor salarial, gera profunda indignação aos professores que estão no processo, pois praticamente todos os outros processos idênticos já foram pagos. Mas o Estado de Sergipe insiste em utilizar todos os meios processuais existentes para retardar o pagamento deste processo. É lamentável, mas esperamos que agora, finalmente, este processo chegue ao fim. Um outro fato que movimentou esta semana foi a decisão judicial proferida pela Terceira Vara Cível de Aracaju, no processo protocolado pelo Sindifisco, Sindicato dos Servidores do Fisco do Estado de Sergipe. Esta decisão foi no sentido de conceder a liminar para suspender a cobrança do aumento de alíquota previdenciária, que passaria a ser cobrado a partir do mês de abril de 2020 dos servidores públicos aposentados e pensionistas do Estado de Sergipe. Esta decisão foi proferida pelo juiz da Terceira Vara Cível de Aracaju, mas ainda cabe recurso em relação a esta decisão. É importante registrar que, não obstante a decisão proferida no processo do Sindifisco, que proíbe a cobrança de todos os aposentados e pensionistas de todas as categorias, o Sintese também já protocolou uma ação semelhante, a qual está tramitando na 18ª Vara Cível de Aracaju. No entanto, esta ação ainda não foi julgada.
Bem, terminamos hoje mais um quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu. Muito bem, agora vamos para a nossa entrevista especial da semana com o vice-presidente do Sintese, presidente da CUT, professor Roberto Silva. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vamos começar a nossa entrevista de hoje falando de mais um imbróglio do nosso ilustríssimo presidente, Jair Bolsonaro, que é a PEC emergencial da redução do salário dos servidores. Faz uma gentileza, explica para o pessoal de casa o que é essa PEC, o que ela pode representar para o servidor público, principalmente para o professor e para a professora. Veja, é uma emenda à Constituição, né, que autoriza o Estado, a União, Estado e os municípios a reduzir o salário dos servidores em até 20%. Né? Quando a despesa com o pessoal, o gasto com o pessoal estiver elevado, os gestores estariam autorizados a reduzir o salário dos servidores, o que é extremamente grave, porque hoje tem uma perseguição forte e coordenada pelo presidente da República de perseguição e criminalização do servidor público. Essa PEC ela tem o objetivo de o Estado fazer economia, e o objetivo da PEC é esse, é o Estado fazer economia para pagar juros da dívida. É um pouco do que aconteceu com a reforma da Previdência, tirar dos pobres para dar aos banqueiros, aos ricos. Como agora foi anunciado um lucro bilionário do Bradesco, o Banco Bradesco, que é fruto dessa política, uma política de pagamento de juros. A prioridade do governo é pagar juros da dívida pública aos banqueiros que controlam esses recursos. Portanto, é uma medida provisória que é um crime contra o servidor público e contra o serviço público. Porque é importante a população compreender a gravidade disso. Porque na medida que o servidor público, que já ganha pouco, já ganha mal, porque é um mito essa história de que servidor tem alto salário. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se a gente pegar a situação do estado de Sergipe, por exemplo, 90% de servidores ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, é uma mentira você ter uma casta que ganha alto salário. Quem são esses? Juízes, desembargadores, procuradores de Estado. Ou seja, são uma minoria do servidor público que tem alto salário. Deputados, senadores. Agora, a maioria do servidor público ganha um salário muito reduzido já. Essa PEC ela visa exatamente piorar a condição de vida ainda mais do servidor. Com certeza. Vamos continuar aí nessa linha das PECs e vamos falar agora sobre o Pacto Federativo, que quer acabar com os 25% de investimentos de impostos na educação, bem como os 12% da saúde. Explica um pouco o que é esse pacto. Veja, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento precisam compreender que essas duas PEC, que são projetos de emenda à Constituição Federal, elas são muito maldosas contra a sociedade. Porque uma visa reduzir o salário do servidor, para tornar a vida do servidor que atende a população com o serviço público ainda mais difícil. A outra visa acabar com os investimentos em saúde e educação. Veja, eu não tenho dúvida que ninguém é contra melhorar a qualidade da saúde e educação, todo mundo quer que melhore. Então, a Constituição ela diz o seguinte, no mínimo, 25% do imposto arrecadado tem que ir para a educação, 12% no mínimo tem que ir para a saúde. Por que no mínimo? Porque é o investimento mínimo que tem que ter para ter o atendimento à sociedade, aos estudantes, à população que procura hospitais e postos de saúde. Essa PEC do Pacto Federativo, ela diz, não precisa mais ter mínimo. O gestor investe em saúde e educação se ele quiser, se não quiser não investe um centavo. Ou seja, a condição da saúde e da educação vai piorar enormemente. O que é que isso vai levar? O que é que o governo de Bolsonaro quer e os seus apoiadores? Que é um processo de privatização. Porque na medida que a sociedade não vai ter mais um atendimento no hospital, um atendimento no posto de saúde, quem tem condição vai buscar um plano privado, um hospital privado, quem não tem condição vai morrer na porta do hospital. Não vai ter o atendimento mínimo, básico, que tem que ter. Esse mínimo, ele obriga o gestor a investir na educação e na saúde. Sim. Ah, mas a saúde e a educação, as pessoas podem estar nos assistindo e dizer, mas a saúde e a educação não está boa, mas tem um atendimento.
Mesmo com a condição precária, tem um atendimento porque o gestor é obrigado a investir o mínimo. Se ele não quiser, ele não precisa investir mais do que esse percentual. Mas esse mínimo ele é obrigado a investir. Se essa PEC for aprovada, não vai ter mais obrigação nenhuma. Por exemplo, o secretário da Fazenda aqui do estado de Sergipe, o Queiroz de Belivaldo, já tem feito declarações que ele é a favor dessa PEC. O que é que significa dizer? Que o governo de Belivaldo não quer mais investir o mínimo em saúde e educação. O que na vida real é a condição da sociedade, da saúde, da educação piorar ainda mais do que o está. E isso a gente sabe, quem vai sofrer é o trabalhador, o desempregado, a dona de casa, que não tem dinheiro para buscar um hospital privado, uma escola privada para atender a si e a sua família. É isso que está em jogo nessas duas PECs. E nós vamos acompanhar a votação dos deputados e senadores, porque aqueles que votar favorável a essas duas medidas que é extremamente danosa para a vida do trabalhador e do povo sergipano e brasileiro, eu não tenho dúvida, a sociedade precisa saber quem são essas pessoas. Vamos falar agora, Roberto, sobre o novo Fundeb. Mas antes, deixa eu explicar para você aí de casa o que é o Fundeb. Fundeb é um fundo que termina em 2020. É o principal mecanismo de financiamento da educação básica no país, responsável por mais de 40% do investimento na rede pública em todos os níveis e modalidades. Roberto, acho que todo mundo concorda, menos o governo Jair Bolsonaro, mas acredito que a maioria da população concorda, que é preciso ampliar a complementação da União no Fundeb. Mas essa proporção desse aumento e os mecanismos para definir o valor mínimo por aluno tem sido uma problemática. É só isso que está por trás de ter ou não ter um novo Fundeb? Veja, o Fundeb ele é um fundo, como você mesmo falou, fundamental para financiar a educação básica. O que é educação básica? Creche, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. EJA, educação de jovens e adultos, educação inclusiva, ou seja, é um fundo que tem o objetivo de financiar a educação das crianças e adolescentes, né? Então o fundo tem esse direcionamento. Por isso ele é tão importante, porque a base da formação da juventude, das nossas crianças e jovens, está aí, na educação básica. Esse fundo ele acaba agora, em 2020. Se não for criado um novo fundo, o desinvestimento da educação vai ser trágico. A maioria das prefeituras, dos municípios brasileiros, não terão recurso para investir na sua educação. Acho que faltará recurso até para pagar professor. Faltará recurso para pagar professor, servidor. Para o básico de funcionamento das escolas, não terá condição de funcionar as escolas municipais. Ou seja, será uma tragédia na educação nacional, se esse fundo não for aprovado agora em 2020. E o que é que a gente percebe? Uma falta de vontade enorme do governo federal de aprovação desse fundo, né? Porque há uma discussão de o governo aportar, além dos estados e municípios que já aportam, dos 25% que tem que investir na educação, os estados e municípios já colocam 20% no Fundeb, desses 25%. A União, a proposta é que a União chegue com 40 bilhões de reais por ano. A União hoje coloca 10 no fundo atual. A proposta é que chegue a 40 bilhões, para poder ampliar os investimentos no sentido de melhorar a qualidade da educação, porque falta muito ainda melhorar. Claro. A educação é cara, assim como saúde é caro. Por isso precisa de muito recurso. E é a base do financiamento de uma sociedade, educação e saúde. Estamos chegando ao final do nosso programa, Roberto, e eu peço a gentileza que você faça as suas considerações finais. Veja, o momento é de muita dificuldade, né? Mas é de muita luta. Quero dizer que no dia 18 de março é dia de greve nacional do serviço público, em defesa do serviço público, defesa da educação, em defesa da saúde, do saneamento básico, em defesa das condições de vida do povo brasileiro. Venha para a luta, porque essa greve, essa luta é de todos nós. Todos aqueles que dependem do serviço público precisam se somar a essa luta em defesa do nosso futuro. Muito obrigada, Roberto. A você, boa tarde e boa sorte.
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceita.